Nós estamos na nossa série Coloque Sua Vida em Ordem. Você pode falar, coloque sua vida em ordem? Cada domingo nós estamos tratando de algumas áreas que nós acreditamos ser cruciais e importantes para que a sua vida interior seja colocada em ordem. Eu acredito que todo ser humano ele tem duas facetas, o mundo exterior, que talvez tem muitas áreas que a gente precisa colocar em ordem. A gente vai falar de finanças aqui na semana que vem, sobre impulso, mas a realidade é que o mundo exterior é muito mais fácil de colocar em ordem. Que é o mundo visível, que todo mundo está vendo, é a fachada, mas o mundo interior é muito mais complicado, porque muitas vezes nem você tem acesso a ele, as pessoas não sabem muitas vezes quem você é, com aquilo que você luta, e nós estamos falando, primeiro domingo falando sobre minha vida está afundando, enxergando a minha realidade, porque o primeiro passo para você ser liberto, é você olhar para você mesmo e dizer, Deus, sonda-me através da tua palavra e reconhecer a sua realidade. A palavra é, sua vida está afundando, meu irmão. Será que ela está afundando e você não tem consciência disso? Segundo domingo nós falamos sobre vencendo a depressão, porque acreditamos que é a cura para a depressão. A depressão é uma doença das mais terríveis, mas nós acreditamos que há conselhos da palavra de Deus. Semana passada, quando estiveram aqui, levantei as mãos, semana passada, nós falamos sobre trate a sua ansiedade. Quem já melhorou nessa semana com a ansiedade, diga amém. Que a gente continue praticando isso, falando desse remédio. Nessa noite eu quero conversar com você um pouquinho sobre vencendo as emoções tóxicas. Vencendo as emoções tóxicas. Você pode falar vencendo as emoções tóxicas? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Nós vamos ler de 1 a 6. Jeremias 18, de 1 a 6. Na verdade eu trouxe uma mensagem sobre emoções muito semelhante a essa há 3 anos e meio atrás, um domingo à noite, depois de um retiro de restauração. Mas como eu sei que tem quantas pessoas chegaram nessa comunidade, talvez estão nos visitando aqui e que não estavam aqui há 3 anos atrás, levantem as mãos. Olha, muita gente ouviu essa palavra e eu tenho certeza também que você que ouviu nem se lembra mais. Eu sempre faço esse teste, mas irmão, você lembra de texto? Nem lembro, pastor, nem pegou do dia passado, eu nem lembro que eu comi ontem, não vou lembrar a palavra. E eu quero convidar você, mesmo assentados, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Continua orando, eu queria que você pedisse para Deus falar com você. Esse é o maior objetivo de você estar aqui nessa noite. Talvez você veio porque já é um hábito, você já está no culto, talvez você não está nem aberto, mas eu tenho convicção que você não veio em vão. Deus quer falar com você. Deus não quer falar com a sua esposa, Ele não quer falar com a sua célula, Ele não quer falar com o seu familiar. Deus quer falar com você. E eu queria que você orasse e falasse: Deus, abre os meus olhos, abre o meu coração. Vai orando em nome de Jesus. Vai orando, porque há muita gente com esse vaso de barro que se estragou na vida, se estragou nas mãos, muitas vezes está machucado. Eu queria que você fosse orando, falando: Deus, eu preciso do teu toque de cura, Senhor, eu estou machucado, eu preciso, ó Deus, ser emocionalmente saudável. Vai orando em nome de Jesus, vai orando em nome de Jesus, vai clamando a Deus, vai clamando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, teu Espírito Santo está nessa noite aqui, porque a Bíblia diz que nós nos reunimos, e quando nós reunimos no nome do Senhor, o Senhor está aqui, e nós dizemos: tu és bem-vindo nesse lugar. Repreende toda obra maligna que trava a nossa mente, o nosso raciocínio, e eu peço a Ti que o Senhor tenha livre acesso para nos restaurar, para nos quebrantar, e para que haja cura das emoções nessa noite, cura completa, Senhor. Eu sei que há irmãos que não estão aqui nessa noite porque Satanás amarrou, porque Satanás nos prendeu, mas eu clamo a Ti para que aqueles que aqui estão abram o nosso coração, que a Tua palavra não volte vazia, como ela mesma diz, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. É o retorno só.
A realidade é que as sequoias, você já ouviu sobre isso, eu já falei tantas vezes, são as maiores árvores do mundo, chegando a centenas de metros. Essas árvores podem chegar, como você está enxergando aqui, elas ficam lá na floresta de Yosemite, no Canadá. São árvores, são gigantes na terra. A grande realidade é que essas árvores, elas têm raízes que vão aparecer aqui, e essas raízes, esses anéis que estão por toda a árvore, elas revelam a história do desenvolvimento dessa árvore a cada ano. Cada um desses anéis, pode tirar até bastante do retorno aqui. Cada um desses anéis revelam algo que aconteceu nela. Há, por exemplo, um anel que representa um ano em que houve uma terrível seca. Um desses anéis está lá, marcado, lá na casca, na história dessa árvore. Um outro anel revela um ano que choveu muito, choveu demasiadamente. E talvez você pode, nós não, que nós não entendemos disso, mas observar, marcado na história dessa árvore. Há um outro anel, há um ponto, onde dá para ver que a árvore ela foi atingida por um raio. Há um outro anel que vai mostrando talvez um desenvolvimento normal. Outro, talvez de incêndio, que quase talvez destruiu essa mesma árvore. Cada um desses anéis dessa árvore revela talvez tudo aquilo que é a história dela, é o DNA dessa árvore, e tudo está gravado num tronco, como se fosse uma autobiografia do seu desenvolvimento. É a história dela, é a história da árvore. E da mesma maneira, cada um de nós que estamos aqui, alguns centímetros abaixo dessa casca protetora que você tem, esse sorriso que você dá, que você diz: eu estou bem, pastor, está tudo certo, meu casamento está indo bem. Existem marcas profundíssimas na nossa vida. Existem pessoas que estão aqui levando a sua vida, mas tem anéis da nossa vida, são mágoas dolorosas, talvez de um divórcio, talvez de uma separação, talvez de um fracasso, talvez de um abuso religioso ou espiritual, memórias as mais dolorosas que estão se juntando dentro de nós. E todos nós que estamos aqui, nós vamos trazendo as cargas das nossas emoções. Você sabia disso? Não é possível você vir para o culto e falar: olha, pastor, eu estou deixando a minha emoção lá fora, porque a Bíblia diz que o culto é racional, e eu preciso pensar, porque crer é também pensar. Não é possível fazer isso. Todos nós estamos aqui inteiros, como seres humanos completos, por isso todos nós precisamos de cura nas emoções, porque nós somos seres emocionais. Você pode falar: somos seres emocionais? Não é possível separar as emoções, não importa se você tem controle delas, se você é alguém que pode dizer que tem saúde emocional ou não. Nós trazemos elas aqui para o culto, nós trazemos para esse auditório aqui as nossas histórias, as nossas lutas, as nossas marcas, as nossas feridas, aquelas coisas que você diz: ó, já está curado, eu não me lembro mais, aconteceu há 20 anos, mas a verdade é que eu creio que tem pessoas aqui que estão marcadas. Talvez pela falta de perdão, talvez porque se sentem rejeitadas, porque talvez não conseguem fazer relacionamento, porque se sentem desajustados no trabalho, na escola, ou até mesmo na igreja. São pessoas que carregam talvez uma voz interior de reprovação, doenças na mente, ou talvez pessoas que foram abusadas, como temos falado, sexualmente. Aquele que deveria ser o seu protetor foi o violentador. Pessoas que foram abusadas espiritualmente dentro das igrejas. Porque o abuso não é físico só, há um abuso emocional e espiritual também. Pessoas que foram para uma comunidade, para uma igreja que prega o nome de Deus, mas de alguma maneira foram violadas, esmagadas, destruídas, espoliadas, e talvez aqui nessa noite estão dizendo: olha, nós estamos quebrados aqui. É por isso que o texto de Jeremias capítulo 18 vai dizendo que o vaso de barro que ele, o oleiro, estava formando, estragou-se nas mãos dele. E assim é com muitos de nós. Estão falando: pastor, eu estou aqui, mas no decorrer da vida, esse vaso que sou eu se quebrou, se desfez, se dilacerou, eu fui afetado, só ficou alguns pedaços. Eu estou os pedaços aqui, eu estou tentando reconstruir, eu estou tentando colocar em ordem, mas a verdade é que ninguém sabe aquilo que eu choro à noite, nem meu marido, nem a minha esposa. E nós somos como esse texto, com pessoas quebradas, despedaçados. Aquele vaso que era para ser lindo, maravilhoso, perfeito, está rachado, está machucado, talvez está colado, mas ainda há feridas profundas, só ficou alguns pedaços. A minha pergunta é: quem é que nessa noite não precisa de cura? Quem é que nessa noite, diferente talvez seria: eu não preciso, as emoções estão sob controle, mas precisamos de uma cura interior profunda na alma, talvez de áreas que você nem tem ideia que estão ali. Talvez de situações, a maneira como você se defende, a maneira como você se relaciona, revelam algumas emoções que estão trancadas a 7 chaves, porque a verdade é que nós vamos para 2 extremos na igreja evangélica.
Ou talvez uma ala que só crê em emoção, em sinal, em maravilha, em profecia, e talvez joga fora a razão. E aí por isso você é jogado de um lado para o outro como um vento. Talvez toda onda de doutrina, toda profecia, e você vai pulando de igreja em igreja querendo uma revelação, é um extremo. Ou talvez o outro extremo são aqueles que dizem: as emoções são enganosas, pastor. Eu aprendi com você mesmo nesse culto, com os pastores, que enganoso é o coração. Então nós travamos as nossas emoções. Nós talvez não revelamos aquilo que nós sentimos. Talvez há coisas que estão aí, você diz: eu estou declarando vitória, eu não sinto. E eu creio que os traumas são os mais variados, advindos do perfeccionismo, da sua criação, que você está trazendo aqui para esse lugar, a sua família. Diga assim: eu estou trazendo minha família para cá. Quer você queira ou quer não, a história da sua família está misturada. Até na maneira que eu prego, está aqui a história da minha família. A maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você lida com o casamento. Nós vamos recebendo as marcas, são mais variadas, profundas. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele pode tocar nessas áreas que nem você tem acesso. O Espírito Santo, como nesse texto, Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode te libertar, Ele pode abrir os teus olhos, porque o texto diz que o vaso, no processo de manuseio, não é o vaso que estava parado, era o vaso que estava sendo manuseado pelo oleiro, era o vaso que estava na casa de Deus, estava nas mãos do oleiro. O texto vai dizer no versículo 4, que o vaso que ele estava formando, estragou-se nas suas mãos. O vaso estava na mão de Deus, na mão do oleiro, que simboliza Deus, mas o texto continua dizendo: mas ele o refez. Você pode falar: mas ele o refez? Mesmo esse vaso sendo irreconhecível e deformado, eu acredito que nessa noite, como nós vimos aqui, talvez essas árvores tão grandes, eu acredito que existem algumas doenças emocionais em nós. Poderia fazer uma série, nós vamos fazer uma série, não sei se nesse ano ou no ano que vem, talvez sobre isso, sobre emoções saudáveis. Nós vamos fazer ainda, era algo que talvez eu faria nesse ano. Existem muitas doenças emocionais, mas eu quero citar algumas. Foi distribuído um esboço, era para eu falar antes. Alguém não pegou esse esboço aqui? Levanta a mão. Alguém aqui na frente, talvez lá do lado esquerdo, a recepção vai lá levar, e você vai poder preencher para te ajudar na célula, te ajudar durante a semana, para você se lembrar dessa palavra. Eu creio que existem algumas doenças emocionais. A primeira que vai aparecer aqui, uma autoimagem negativa. Você pode falar uma autoimagem negativa? Você pode preencher o negativo. Uma das coisas mais comuns aqui nessa noite, preste atenção, querido, você vai receber esboço, mas você pode se conectar aqui, é um profundo senso de desvalor. Talvez você é alguém que recebe a palavra de Deus, você recebe que você é precioso, você ouve a palavra pregada, você vê as pessoas falarem que você é alguém especial para Deus, mas dentro de você, como uma voz, vai falando que você tem um profundo senso de desvalor. Um profundo senso de incapacidade, de inferioridade, uma voz que continua a repetir para você: você não presta para nada, você é alguém que não vai ser um sucesso na vida, ou talvez, olha, você até está indo mais ou menos, mas aquilo que você sonha não vai se realizar. Uma voz que diz que você não vai ser nada, uma voz que diz para você, maligna e espiritual: ninguém gosta de você. Nessa igreja, as outras pessoas são acolhidas, os seus filhos são desprezados, ninguém gosta de você. As pessoas gostam do pastor Ricardo Lima, gostam do outro. Na sua célula, há preferência, há predileção, e essa é a arma mais mortífera de Satanás, que é de natureza psicológica. Aqueles que são tomados numa autoimagem negativa, muitas vezes não há palavra que se diga, porque está ali na mente. Essa voz é um senso de incapacidade, é um senso onde você diz: ninguém me ama. Eu acredito que a palavra de Deus é verdade, mas não para a minha vida, porque, olha, eu tenho fracassado em muitas áreas, pastor. Eu tenho fracassado e a minha família não é um sucesso. Gente acorrentada a um terrível complexo de inferioridade tão grande, se comparam financeiramente, nunca o que tem é suficiente. Talvez estão comparando seus casamentos e dizem: olha, o casamento de fulano é abençoado, o meu vai acabar em divórcio. Os filhos de fulano é que são abençoados, os meus, eu não prospero, pastor, o meu negócio não dá certo, talvez a minha liderança não dá certo. Gente capacitada, mas a palavra de Deus, as boas obras, as boas novas vão atingir o íntimo. Por isso tem uma frase interessante que diz que os neuróticos são pessoas que constroem castelos no ar, gente que vive com fantasmas. Os psicóticos são os que se mudam para esses castelos, e os psiquiatras os que recebem o aluguel. Nós vivemos tempo de gente doente, de gente que está completamente adoecida dentro das igrejas.
adoecidinho, maluco. E essa é a grande ironia. Será que é possível ser cheio do Espírito Santo e doente emocionalmente? Gente que é maduro com Deus, na palavra de Deus, mas as emoções estão amarradas. Eu quero dizer que se essa equação não for cumprida e não houver cura, não é possível ser alguém pleno de acordo com o Evangelho. E essa é a primeira coisa. Você pode falar uma autoimagem negativa? Você acha que você está sendo perseguido muitas vezes. Você acha muitas vezes que a cobrança em cima de você é maior em cima de você, porque as pessoas estão cobrando você. No seu trabalho, as pessoas cobram você, porque você só foca você mesmo, você só foca talvez essa autoimagem que é negativa, alguém que está em busca de aprovação. A segunda coisa, um complexo de perfeccionismo, você pode colocar. Perfeccionismo é um sentimento interior de insatisfação, que foi criado talvez dentro de você por um pai que nunca falou parabéns, por uma mãe que nunca pegou e falou muito bem, eu me alegro em você, olha, muito legal, eu te amo, aquilo que você faz é suficiente, mas foi criado talvez num ambiente de troca, talvez numa família que falou, se você não passar de ano, eu não te dou a bicicleta, se você não tirar o 10, você não vai passear, se você não fizer isso, e talvez há pessoas aqui que talvez fizeram mais que esforço, talvez tantas histórias, que coisa de gente dessa igreja que falou, pastor, eu me lembro disso, que eu mostrei para o meu pai, eu tirei 9. E aí talvez ao invés do pai se alegrar, ele falou, mas poderia ter sido 10. Você poderia ter ido um pouquinho mais. Você poderia. E talvez há uma voz até hoje falando para você, não é capaz. Você pode ir um pouco mais. Não é suficiente. Deus não se agrada de você. Como perguntaram para um ateu, quem é Deus para você? Deus é aquela voz que diz, não é suficiente. Está faltando. Você está devendo. Eu não me agrado em você. Talvez esse sentimento, gente que sempre luta com uma sensação de culpa, gente que por mais que se pregue, que se ore, que se aconselhe, que talvez fale sobre 1 João 9, sempre há talvez uma nuvem, um peso, uma culpa, talvez algum dedo se colocando sobre você, falando, não é suficiente, você não pode se alegrar em Deus, porque você pode orar mais, você pode ler mais, você não chegou lá, ainda sempre o que conquistar. Gente que vai ficando cada vez pior, uma ansiedade crônica. Você avança, mas não consegue se alegrar. Eu não estou falando talvez aqui da acomodação. Nós ensinamos aqui a excelência. Diga assim, esse é o ano da excelência. E olhar para diante e dizer, olha, eu acredito que Deus pode fazer mais, é muito diferente de receber talvez uma condenação. Esse complexo é talvez muitos líderes que se sentem esmagados, e talvez a liderança é um peso para você. A liderança não é uma alegria, não é um prazer de servir a Deus. A liderança é um peso muito grande, servir na igreja é um peso muito grande, que você talvez se sente cobrado, esmagado, por causa de um complexo e talvez uma doença emocional. Um terceiro, que é talvez um dos mais comuns aqui nessa noite, é esse que vai aparecer aqui, suscetibilidade. Você pode preencher, melindres. Suscetibilidade, ou seja, é alguém que é super sensível. Certamente esse alguém que é super sensível, suscetível, melindroso, é alguém que sofreu muitas mágoas na vida. Talvez foi fruto de um divórcio dos pais, talvez recebeu alguma rejeição muito forte na infância, ou talvez seja porque a vida nos machuca, como nós pregamos nessa palavra, mas é gente que é inseguro no casamento, talvez no amor dos filhos, com a liderança, e a gente se machuca por qualquer coisa. É gente, talvez você é alguém que diz, pastor, eu não quero sentir isso, mas qualquer coisa que acontece me afeta, me machuca, eu me sinto magoado, talvez as pessoas não passaram por mim, e eu acho que aquilo é contra mim, uma suscetibilidade, um melindre que vai destruindo a sua existência numa maldição de expectativa, que nunca é suficiente. Você começou a participar dessa igreja e ela era maravilhosa, agora ela já não é mais. Ela era muito maravilhosa até que você se envolveu em relacionamento e descobriu que as pessoas são imperfeitas, elas falham, elas erram, e aí você, qual foi a sua escolha? Eu vou ficar na minha bolha protetora, eu não me relaciono mais, ou talvez eu vou para uma outra igreja, essa igreja não é aquilo que se ensina, não é aquilo que se fala, e a verdade é essa. Gente que carrega profundas cicatrizes emocionais, muitas vezes ela vê coisas que os outros não veem. Você conhece gente assim? A gente fala, pastor, eu tenho certeza que ele passou, ele cumprimentou a irmã, ele não cumprimentou porque ele não gosta de mim. E aí a gente fala, não é, eu tenho certeza porque eu sou uma pessoa experimentada na vida, e ele já está estranho faz muito tempo. E eu pergunto, mas o que aconteceu? Eu não sei, é igual o Chico, só sei que ele está estranho. Melindres, doença emocional. É gente que talvez, olha, e muitas vezes eu como pastor, eu tento o máximo possível e a igreja vai crescer muito mais, pode ser amém? Amém.
Eu brinco com a minha esposa, ele está no shopping, a igreja não é nem tão grande, mas eu ando assim. Mas a realidade é que não dá. Eu sou um, o pastor Ricardo Lima é um. Em quantas histórias, olha, o pastor ele passou do outro lado de cá, ele não me falou oi comigo, ele não me cumprimentou. Ou o irmão das células, ele fingiu que não me viu. Melindres, doenças da alma, gente que por mais atenção que nós damos, nunca é o suficiente. Tudo que nós fazemos, nós não as agradamos. Sempre tem um débito, sempre cobrando algo. Gente que talvez vai para o outro extremo, exatamente por isso, porque são melindrosas, elas vão para o outro extremo, que é talvez serem insensíveis. Elas não amam, elas não se importam, elas não celebram as pessoas, muitas vezes elas não se lembram do aniversário de pessoas que são próximas ou especiais, porque é uma maneira de se defender, de dizer, é porque eu não me importo, mas talvez é uma capa. Gente que magoa, que domina, usam armas como sexo, como posição, como dinheiro, e é aquela frase, são pessoas que estão contaminadas, ninguém está isento da maldição das expectativas. Gente que projeta expectativa que o outro nem sabe que tem que dar. Você esperava uma visita do pastor Ricardo Lima, ele nem sabia que você estava no hospital. Você vai porque eu esperava muito tomar guarda com ele, porque ele foi lá e ele falou, eu nem sabia que você estava lá. Gente que coloca expectativas na esposa, no marido, nos filhos, que nem eles sabem o que eles têm que dar. Uma quarta coisa, sabe o que é? Temores os mais variados. Medo. Gente, como falamos na semana passada, que vivem com medo das mais variadas coisas. Medo de ter demais, medo de faltar, medo de aranha, medo de cobra, medo de marido, medo de mulher, medo de homem, medo do novo, medo de igreja, medo de tudo, são as chamadas fobias. Gente que tem a neofobia, o medo do novo. Você fala, ó, muda de lugar, irmão, porque tem irmão aí que está carimbado, essa parte aqui, está carimbado aí, você sabe. E quando você chega atrasado no culto, você não fala, vai dar um tapa assim, agora é meu, irmão, sai daí. Tem dificuldade com o novo, a gente tem dificuldade de mudar, nós temos dificuldade, mas talvez o maior temor que vai aparecer aqui na tela, gente que vive cheia de medo, mas o maior deles sabe qual que é? O medo de fracassar. Gente que fica paralisado da vida, talvez ele diz, eu quero até liderar, mas eu não vou, porque eu tenho medo de fracassar. E se der errado? E se fracassar? Eu estou morando de aluguel, mas eu nem quero ver financiamento, porque vai que dá errado, está confortável aqui. É gente que talvez, não quer um novo relacionamento, ele saiu de uma célula, e ele talvez nem está com célula mais, porque ele fala, minha célula acabou, não vou mais nenhuma. Dificuldade, medo de fracassar, medo de ser ferido, medos os mais variados, gente que tem medo de perder o jogo da vida. Gente que tem medo, não entra nunca nesse jogo da vida. Você precisa entender que crer é um risco. Você pode falar, crer é um risco? É um risco, querido, é fé. Você diz, Deus, mas eu acredito na tua palavra, eu em nome de Jesus. E o último aqui, dessas doenças, uma espiritualidade emocionalmente doentia. Só que caberia uma série de mensagens, 10 mensagens, sobre uma espiritualidade que é emocionalmente doente. Quando eu ligo a televisão, que é o risco da gente corre de julgar pessoas, mas eu vejo pastores que pregam a palavra, líderes, mas que estão doentes nas emoções. Não é difícil você ver uma notícia, e é óbvio, aqui é proibido entrar de pessoas perfeitas. Você pode falar proibido entrar de pessoas perfeitas? Aqui todo mundo é gente, amém? Que erra, que falha, mas eu estou falando de pessoas que não têm as áreas mais básicas da vida resolvidas. Gente que não consegue se relacionar o mínimo possível de civilidade, e estão muitas vezes usando o nome de Deus. O meio evangélico está cheio de gente surtada e doente, e talvez você seja uma dessas. Quando a gente fala de espiritualidade emocionalmente doentia, olha aqui para mim, querido, em nome de Jesus, tem uma série de coisas dentro de mim e de você. Sabia? Você não sabe reconhecer algumas emoções as mais básicas. Talvez eu tenha falado, Deus me ajuda a me conhecer, Espírito Santo. Por que algumas situações me tiram do sério e a minha reação é essa? Por que eu ajo assim e assim nessa determinada situação? É algo interior, é algo muito profundo. E talvez esse é um grande exercício. Quando a gente fala de espiritualidade emocionalmente doentia, existem algumas características. Usar Deus para fugir de Deus. É gente que sempre está falando de vitória, de glória, mas nunca sai da casca e nunca tira a máscara e nunca fala o que está acontecendo de verdade. Gente, você fala aí como é que está o casamento, profeticamente bem, pastor, mas essa não é a realidade. Como é que está as finanças? Uma maravilha, está devendo tudo, até a parte íntima está devendo, para não falar a palavra.
A gente está devendo gente que tem mau testemunho, mas está orando. É gente que está na obra de Deus, é o risco que nós corremos, ministrando. Mas sabe por que você está aqui no púlpito ou cantando no ministério? Porque você quer ser aprovado pelos homens. É gente que vem para essa comunidade, e aqui a gente tem ordem, tem treinamento, tem plano de integração, tem teste para o louvor para ver a sua aptidão musical. Eu vi ele, irmão, só nem não faço teste, porque eu quero é tocar. Se eu não tiver lugar aqui, vai ter algum lugar que me aceita. E não tem problema nenhum, meu irmão, você pode servir. Diga para o irmão que está falando, você pode servir, irmão. Mas é sempre bom perguntar, por que eu quero pregar, e por que eu quero cantar, e por que eu quero tocar? Por que eu quero liderar? Por que eu quero fazer aquilo que eu faço? Muitas vezes nós estamos usando Deus para fugir de Deus, porque nós queremos ser aprovados, nós gostamos de aprovação. Diga assim, eu gosto de aprovação. É o vox populi, né? É aquela questão do hipócrita. A gente gosta, quem gosta de ser desaprovado aqui? Nós gostamos, mas o grande problema não é esse. O grande problema é quando tudo que nós fazemos é procurando aprovação. Sabe qual que é o problema? É quando alguém talvez te corrigir, você não vai receber. Quando alguém falar algo que você não gostou muito, você vai se distanciar, você vai abandonar e o problema vai continuar aí. Uma outra característica é essa aqui: ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Que a Bíblia tem 366 versículos que diz não temas, diga não temas. Então, irmão, quero dizer para você de verdade que nos visita, não temas. Amém? Não tenha medo, Deus é contigo. Diga agora, Deus. Mas a realidade é que mesmo você sabendo isso, você sente medo. Quem é que já sentiu medo aqui? A gente sente medo. E aí o problema, se nós ficamos numa tensão, o pastor, mas a Bíblia falou, não temas, e eu sinto medo. O problema não é a incredulidade, mas é analisar e dizer, olha, Deus, eu sinto medo, mas eu acredito na tua palavra. Eu quero não ter medo, mas a emoção está aí. Eu não vou ser dominado por ela, eu não vou talvez duvidar do Senhor, e talvez raiva, você sente raiva. Mas muitas vezes você foi ensinado dois extremos. Ou é gente que estoura com qualquer coisa e já puxa e fala, agora vamos resolver ali fora, Jefferson. Você é maior que eu, maior. Não vai resolver ali. Ou gente que fala, deixa quieto, pastor, deixa quieto, eu não quero brigar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Está com ódio no coração dentro desse auditório. E aí a gente fala, você precisa resolver. Você precisa falar, não, raiva, ou talvez tristeza. Nós vamos ignorando, isso vai destruindo a nossa alma. Nós não aprendemos a lidar. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi o ser humano mais saudável que andou nessa terra. Ele chorava, a Bíblia diz que Jesus chorou. Você sabia disso? Está lá em João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou, diga Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus não ficava dizendo, eu sou fortão, e há muitos homens, eu vou muitas vezes em velórios, e lutos eu falo, como é que está? Gente que está tudo dominado, Deus está me consolando, e eu falo, chora, pode chorar, chora, não, porque eu aprendi com meu pai, come e não chora, por dentro, mas chora, e destrói a alma. Outra, sabe qual que é a outra coisa? É espiritualizar o conflito. Essa é a mais clássica, que emoções tóxicas. É gente que aprendeu a dizer assim, olha, o Tiago fez algo que me machucou, mas Deus está no controle. A Bíblia diz que nós como discípulos seríamos rejeitados, então eu vou aceitar isso como uma disciplina de Deus. E aí o que acontece? Eu não resolvo com ele, estou espiritualizando, estou orando, estou deixando para lá, mas eu não consigo olhar mais nos olhos dele. Eu não consigo, mas não é mais a mesma coisa. Eu fujo da raia, eu não resolvo. Isso é no meu casamento, porque tem um problema. A tendência às vezes do homem, presta atenção, é muitas vezes, você vê aqui, não foi nada, vamos ficar aqui junto nessa noite e não sentar e conversar e falar, ó, me feriu, eu te perdoo, mas teve isso. Nós espiritualizamos o conflito, isso leva você a uma série de coisas, a mentir. Você fala algo para uma pessoa que você não gostaria de falar. Você fala que, ó, eu vou, mas não vai. Você é alguém que quer agradar, porque é algo que você sabe que não deveria fazer. Quando a pessoa fala, ó, vamos lá na minha casa no domingo pela manhã, você fala que vai, mas não vai, porque você evita o conflito, espiritualiza o conflito. E lembre-se que Jesus nunca fugiu de um conflito. Diga, Jesus nunca fugiu de um conflito. Jesus, ele não pecou. Diga, Jesus não pecou. Você sabia que Jesus não pecou? Ele é Deus. Ele não pecou. Jesus é Deus, Deus é amor. Ele sempre amou todas as pessoas, mas quando precisava, ele chamava, olhava nos olhos e falava até desse jeito. Eu não sei como é, porque ele era Deus, cheio de Espírito Santo. Raça de víboras, sem pecado. Raça de víboras, olha isso.
Pedro, arreda de início agora. Vamos conversar, vamos colocar em pratos limpos. Tem muitos irmãos aqui que estão jogando debaixo do tapete, estão fazendo uma bola de neve. Tem coisas da célula que você prefere não ir do que resolver. Tem coisas na igreja que você prefere engolir do que conversar. Você prefere talvez deixar para lá, mas a verdade é que você não deixou para lá, e aí que você vai estourar dentro da sua casa, você vai estourar na sua esposa, você vai estourar nos seus filhos, você vai estourar na sua liderança, no seu relacionamento com Deus. E há muitas pessoas pensando em ir embora dessa igreja, porque tem um monte que você está espiritualizando o conflito. Quem tem emoções saudáveis é alguém que fala, olha no olho e diz, olha, dói, eu quero conversar com você. Dói, Thiago, mas depois eu vou conversar. Brincadeira. Olha no olho. Não é fácil, mas quem tem emoções saudáveis enfrenta o gigante, olha no olho, porque isso traz cura, traz saúde, diga amém. E uma outra coisa é julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Irmão, é um tal de zum nessa igreja que está amarrado em nome de Jesus. É um tal de zum, e a Bíblia é muito clara, amém? Mateus capítulo 15 diz, se o irmão tiver alguma coisa contra você, tiver alguma coisa contra o irmão, ou ele tiver alguma coisa contra você, vai até ele, você e ele só, é tete a tete, olho no olho, diga amém. Amém. É a Bíblia, diga eu creio na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, rasga no final lá, ninguém vai bater no você não. Rasga e fala, a partir de hoje eu não sou crente, eu cuspi na palavra. Agora se você acredita na palavra, a Bíblia tem orientação, vá até ele. Se ele não te ouvir, leva mais dois. Se ele não ouvir os dois, leva para a igreja. Nós fazemos o contrário, é um tal de sugestões malignas. E se você olhar para a vida do outro, você vai achar pecado. Você concorda ou não? Só que se olhar para você, tem um monte aí também. Se você gastar tempo em falar, sonda no Espírito Santo, você não tem tempo de ficar olhando para a vida dos outros não. E aquele que fala, pastor, mas o que nós vamos fazer com o pecado da igreja? Eu quero dizer para você que Deus que está no trono, Ele se importa muito mais com essa igreja e com os pecados dessa igreja do que você. Diga amém. Amém. Então a Bíblia é muito clara. Mas pastor, eu fiquei sabendo que um membro da igreja está fazendo isso. Sabe qual é a minha palavra? Mateus capítulo 15. Vai até ele e confronta ele. Não tenho coragem. Então no máximo talvez você fala com o líder dele. E aí o líder vai fazer isso com você. Você vai vir comigo lá para conversar com ele. Se você pipocar, meu irmão, enterra isso em nome de Jesus e se arrepende. Porque traz cura, não traz cura, porque julgar a jornada espiritual de outro homem, e eu não estou falando, mas é certo, pecado, é claro que não é sinal de uma espiritualidade, emocionalmente, doentia, e aqui eu não estou falando que nessa igreja pode tudo, não é isso, mas eu estou falando que nós temos as emoções saudáveis, espiritualmente restaurados, nós não somos dominados por isso, nós olhamos para o irmão e falamos, olha, eu estou chateado, não é com ele, é porque eu amo. Porque tem muita gente que parece que quer que o cara se dê mal, o pastor tem que excluir, tem que mandar ele embora, porque não você viu ele pecar. Eu quero dizer nesse domingo à noite, nem sei porque eu estou falando isso, é de Deus para você que está ouvindo. Se nós fossemos excluir todo mundo por pecado, irmão, não ia sobrar um aqui nessa igreja. Diga amém, misericórdia, Senhor. Ia sobrar os perfeitos, auto-enganados, que talvez dentro de si está falando, que mentira, sou eu e Jesus assim, pastor, estou quase quarta pessoa da Trindade, eu e Jesus. Pecado do seu irmão, talvez aos olhos dos homens, é maior do que aquilo que você faz, mas enxergue a graça na sua vida, ore por ele e diga, Deus pode consertar a vida dele também. O pecado dele é sério, mas eu amo, eu não quero que ele fique assim, então eu não vou ficar chateado com o pecado, com ele, mas talvez dizer, com a atitude dele, mas eu amo acima de tudo, porque se você não ama o irmão, deixa para lá, porque a correção tem a ver com amor. Se eu olho para um casal que está cometendo pecado, minha primeira intenção tem que ser amá-los. Se eu não os amo, qualquer correção não vai trazer cura. Por isso, quais os passos para a cura das emoções, irmãos? Que passos que a gente tem, porque nós queremos ser curados. A Bíblia vai falando que esse vaso, todo mundo aqui, eu poderia fazer uma série, nós temos problemas na área emocional. E eu quero dar o primeiro conselho. Sabe qual que é o primeiro conselho? É esse: olhem abaixo da superfície. Você pode falar, olhem abaixo da superfície? Primeira coisa, irmãos, essa palavra é para mim como pastor, que estou nessa jornada de falar, Deus, eu quero ser saudável, e a minha esposa quer ser saudável, e nós queremos que as nossas filhas sejam saudáveis. Para que você seja saudável emocionalmente, você precisa olhar abaixo da superfície e começar a essa ideia. Parece que está ali, mas tem muita coisa aí dentro. Tem muita coisa aí dentro que nem você sabe que está aí. Tem uma série de coisas. Quando você julga o pecado do irmão, tem coisa ali que não foi curada.
Tem coisa do passado, do legalismo, tem coisa que você foi ferido. Quando a gente fala, se envolva com uma célula, e você apresenta 10.001 motivos para não ir, e até você fala, olha, posso escrever um livro, pastor Ricardo Lima, para dizer que não é. Passado, defesas, muros, esse iceberg. Sabe qual que é o segredo, gente? Eu nem vou estender isso para a primeira mensagem. Você precisa conhecer a Deus para conhecer a você mesmo. Repita assim comigo: eu preciso conhecer a Deus para conhecer a mim mesmo. É a frase do Santo Agostinho, ou Agostinho, que diz: como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Como é que você pode chegar a Deus se você nem sabe por que você reage desse jeito? Por que você quer que o irmão seja crucificado? Por que você, qualquer coisa que fala contra você, você estoura? Ou qualquer coisa que fala o contrário à sua família, você se isola, você corta relações, você é vingativo, você é alguém que corta, não vai mais nos lugares, você é alguém que evita o conflito, e talvez você está jogando tudo debaixo do tapete. Como você pode aproximar-se de Deus, tão distante de si mesmo? E Ele mesmo ora em seguida: concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Porque, irmãos, quando a gente conhece a nós mesmos, não profundamente, nós sabemos quem somos em Cristo. Diga glória a Deus. Sabemos que nós somos amados pelo Pai. O Pai te ama. Uma irmã me procurou hoje pela manhã e falou: olha, eu sou amada, não quero ser orgulhosa, olha, eu sou amada pelo Pai. Eu falei: orgulho não, glória a Deus. Todo crente saudável é alguém que ora para o paizinho querido, para o colo dele, e fala: papai é nosso, Senhor. O Senhor me ama. Senhor, eu sou menina dos olhos de Deus. Mas esse sentimento, esse entendimento não faz você olhar com superioridade para os seus irmãos. É talvez um paradoxo onde você diz: olha, eu sou acolhido por Deus, mas eu sou um pecador, salvo pela graça. Não tem contribuição porque eu tenho áreas, eu estou em construção, é o sangue, o Pai me ama. Por isso, essa é uma realidade. Quase todos os problemas na vida espiritual têm origem na falta de autoconhecimento, diz Teresa de Ávila. Talvez uma serva de Deus do passado, que buscava muito isso. Os santos do passado, os homens de Deus do passado, buscavam muito esse tempo com Deus. Sabe como é que você vai conhecer Deus? Olha aqui para mim: tendo tempo na presença de Deus, devocional, ajoelhando lá, não é só para interceder, para falar: Deus, revela meu coração a mim mesmo, Senhor. Revela esse monte de coisa que está aqui, que eu acho que o Senhor está aceitando, esse monte de esmola, mas tudo precisa ser deixado no altar. Esse monte de liderança, um monte de música que eu cantei nesse altar, o Senhor passou ali a peneira, foi poucas que foi. Um monte de mensagem que eu preguei, quantas vezes? Um monte de vezes que eu falei: rapaz amado, com ódio no coração. Quantas vezes é nesse tempo de oração? Isso, sabe por que a gente tem um problema com a superfície? Porque nós muitas vezes agimos assim: eu sou o que eu faço. E às vezes tem uma voz que diz que se você é alguém que não está realizando, e aqui a gente quer realizar sim, irmãos, alcançar Piracicaba para Jesus. Diga amém. Antes que você comece a julgar, está vendo essa igreja, está tudo no desempenho, aí vai para o extremo que é a vagabundice ou vagabundagem espiritual. Tem um monte de crente na igreja evangélica brasileira também que é só contemplação e trabalhar na obra que é bom nada. Levanta aí, irmão, desperta que dorme. Amém? Amém ou não? Amém. Ah, pastor, eu trabalho, pastor. Sério? Um monte de gente que eu falo: irmão, se envolve em oração. Aí o cara me fala na maior cara de pau que ele trabalha. Eu falo: sério, é só você nessa igreja que trabalha? É só, eu vou orar para Deus tirar seu emprego, irmão. Não, pelo amor de Deus. Não usa seu trabalho não, querido. Não usa seu trabalho não. Olhe para você e diga: eu não vou porque eu não quero, não é a minha prioridade, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou para o shopping, eu vou descansar, eu vou assistir um filme. É muito mais bonito do que você falar: eu trabalho, eu não tenho tempo, é os meus filhos. Não, é o autoconhecimento. Ou talvez a gente acha que é aquilo que nós fazemos. Aí tem gente que vive dentro da igreja aqui, o casamento está detonado. Você vive aqui um dia, o casamento está acabando, seus filhos estão no mundo. Eu sou o que eu faço, ou eu sou o que eu tenho. Você é alguém que está mal. Gente que está mal, que quer ficar rico, irmão. Deus está te dando, você tem o que comer, você tem onde dormir, você tem o que vestir, mas nunca é o suficiente para você. Seu salário já é melhor do que era 5 anos atrás. Eu não estou falando que você não tem que orar para a prosperidade, mas você vive mal por causa de dinheiro. Dinheiro é o seu Deus. Dinheiro é o seu Deus. Gente que está, ou eu sou o que os outros pensam que eu sou. Sabe o que isso revela, gente? Sabe como nós temos que vencer isso em nome de Jesus? Você já parou quando você vai conversar com alguém, você sempre está querendo exaltar os seus feitos? Quando eu fiz,
o quanto eu estou fazendo, o quanto eu estou servindo, o quanto a minha célula está bombando, o quanto isso, o quanto eu isso, porque a realidade você está querendo a aprovação. Você quer ser aclamado, ou talvez você não fala de obra de Deus, você fala do quanto que a sua casa está sendo reformada, os seus projetos. Eu não estou falando que você não pode partilhar as bênçãos. Amém? Quantos querem dar testemunho das bênçãos? Digam glória a Deus. Mas eu estou falando desse sentido de que nós queremos ser aclamados. É por isso que a correção não tem efeito na vida de alguns. Porque a sua vida é baseada num vício de agradar a todos, um vício de aprovação. Então primeiro, olhe para a superfície. Sabe como é que você faz? Você pode preencher. É necessário reconhecer o problema, a ferida, e falar dela para outra pessoa. Olhar e dizer, olha, eu cheguei à conclusão nessa noite, pastor, que eu sou melindroso. Eu acho que o teu razão é verdade. Qualquer coisa me machuca, qualquer coisa me fere, e eu quero a cura do Senhor, porque eu não quero ser mais assim. Porque, olha, eu não tenho relacionamento, todo relacionamento que eu construo acaba, eu me distancio, eu me fecho, e eu reconheço o problema, eu não consigo me curar, e eu quero falar disso para uma outra pessoa, como está lá em Tiago capítulo 5:16, portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem. Tem coisas na sua vida que enquanto ficar no silêncio, você não vai ser curado, irmão. E enquanto ficar no oculto do seu armário, a Bíblia diz que você precisa procurar, e não procure irmão perfeito, porque tem gente que não se abre, sabe por quê? Aí olha e fala, pastor Ricardo Lima não é São Paulino, não. Rodolfo Capro trabalha com juventude, não, eu estou nos adultos. Rafael, não. Quantos anos de casado você tem? Não. Pastor Ricardo Capro também não está. Jesus talvez para ele, quem sabe? É assim. Um monte de irmão, tem gente na sua célula, principalmente entre as mulheres. Não, porque ninguém é madura. Aí a minha pergunta é: você jogou onde, irmão? Você é a Madre Teresa de Calcutá? A Nauzira Pereira do Nascimento, que foi 20 anos missionária em Angola? Se põe no seu lugar em nome de Jesus. Diga a Deus, qualquer irmão que está aqui que é cheio de Espírito Santo, que é crente mesmo com C maiúsculo, discípulo, ele pode impor as mãos, eu posso confessar para ele, as mãos dele, o Espírito Santo que habita nele, vai efetuar isso, e eu serei curado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Porque a realidade é essa. Olha, o Martinho Lutero disse, eu não conheço nenhum padre que se chame uns aos outros. Eu não conheço, porque tem muita gente que não se abre. Sabe por quê? Uns aos outros é uns aos outros. Uns aos outros, é o corpo de Cristo. É por isso que nós somos igreja em células, uns pastores, eles querem amar vocês, mas não dá para atender todo mundo da igreja, porque nós acreditamos nos uns aos outros. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, uns aos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a superfície. Segundo, sabe qual que é o segundo? É esse: rompa com o poder do passado. Rompa com o poder do passado em nome de Jesus. Amém. Sabe como é que você vai romper com o poder do passado? Tem dois extremos. Você está preso no passado, vivendo amarrado no passado, ou talvez falando, eu não falo do passado, porque o tempo vai curar as feridas. O tempo não cura nenhuma ferida. Onde é que está escrito isso na Bíblia, irmão? Cita para mim o versículo. Não lembra outro dia eu estava falando com os irmãos, falando, louvário porque está na Bíblia. Eu falei, não, onde? Cita a referência. Não está na Bíblia. Diga se é mentira que o tempo cura as feridas. Não cura, querido, só aumenta as feridas. Coisa aí há 20 anos, você acha que você esqueceu, mas quando você abre a internet e vê o cara postar no Facebook, aquilo fere você. Você não vê um familiar já há 15 anos, um ex-noivo, e você cruza com ele em shopping ou numa cidade, aquilo ainda tem o poder de mexer com você ainda. Muitas vezes. Porque você não pode ficar agarrado ao passado, mas você também não pode falar que não foi nada. Você tem que romper com o passado. Sabe como é que você rompe com o passado? É começar a analisar que você é afetado pela história da sua família. Sim, senhor, sim, senhora. Não acredito, pastor, Deus tem misericórdia. Aquela megera do meu sogro, da minha sogra, é ele mesmo na vida da minha esposa. Desconfiei. É assim. É assim. A sua esposa, ela vai reproduzir os padrões familiares dela, e você também, que quer negar a maneira, você vai olhar o casamento, você vai ver o que acontecia, ser censurado no casamento dos seus pais. Tem uma série de coisas que você está reproduzindo, do jeito de criar os filhos, do jeito de se relacionar com Deus. Você precisa talvez olhar para dentro e dizer, Deus, eu estou rompendo, porque tem um monte de carga espiritual do passado, você está carregando aí, e precisa ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Não é ficar agarrado, e não é talvez jogar
para fora. Eu quero dizer para você que eu e você somos frutos de tudo que nós vivemos na vida. Você sabia disso? A música que você ouve remonta um monte de memórias. Talvez os cheiros que você sente, a maneira como você olha para as pessoas tem a ver com o seu passado, tem a ver com a sua família, a maneira como você se relaciona, a maneira com que você vê, você é impactado, e você precisa dizer: Deus, eu estou diante de Ti, levando o histórico da minha família, repreendendo talvez aquelas cadeias, porque a verdade é que tem um histórico familiar na sua família de divórcio. Você está com medo de acabar com o seu casamento. Histórico de alcoolismo, de quebradeira financeira. Eu não estou falando de algo que você não é responsável, não. Isso não determina, mas influencia grandemente muitas coisas que você está vivendo. Você quer cura interior, quantos querem? Diga amém. Você precisa romper com o poder do passado. Terceiro, conquiste suas emoções. Diga: conquiste suas emoções. A Bíblia vai dizendo que Ele moldou outro vaso de acordo com a sua vontade. Talvez conquistar as emoções não é brigar com elas, é você andar pela fé, não é pelo sentimento. Diga: eu não vou andar pelo que eu sinto, eu não vou andar pelo que eu vejo, eu vou andar pela fé. Diga glória a Deus por isso. Mas você não pode pegar suas emoções, mas você precisa conquistá-las. Você é um ser emocional que sente raiva da sua esposa, sabia? Você ficou com vontade de pegar ela hoje ou ele e falar: se eu não sou de Jesus, se eu não sou do Espírito Santo, ele já ia rodar já, que o divórcio é Senhor. Mas você é crente, você lembrou que a Bíblia fala, e aí olhou para ele, tinha duas opções: ou dormir, brigar, ou resolver, resolveu. Mas você tem que olhar no rosto dele, não brigar e falar: eu senti raiva de você, mas eu vou perdoar você em nome de Jesus. Não pode jogar debaixo do tapete. Você ficou bravo com o seu líder de célula que ele corrigiu você, você não vai jogar para frente, você vai falar com ele. Agora, se você tiver errado, a correção foi de acordo com a palavra, você vai falar: Deus, Espírito, misericórdia, não me livre. Mas conquiste suas emoções. Fala para mim que está do lado: conquiste suas emoções. Sabe o que isso significa? Uma das principais coisas que você vai preencher aí: não crie fantasia sobre as pessoas. Não fique fantasiando, acabou. Tira a fantasia da sogra. Não, porque a família da minha esposa, ela não é aquilo que eu acho. Trabalha com a realidade, meu irmão. Talvez essa situação vai ficar assim até a volta de Jesus. Você tem uma escolha: eu ficar lamentando, esperando, porque eu queria tanto que o meu cunhado me levasse para passear com o jogo do Corinthians. Ele é palmeirense, irmão, não vai. Eu detesto o Corinthians, abre o olho, não fique fantasiando isso. Não adianta. Eu queria tanto que o Rafael Carlos fosse meu amigo pessoal. Não dá, ninguém te conhece, ele não sabe seu nome. Eu esperava tanto que a mãe fizesse um bolo e cantasse parabéns para mim no meu aniversário. Fiquei esperando para. Ela falou: poxa, mãe, eu nem sabia que você esperava. Pare de criar fantasia sobre as pessoas. Você fica ferido que você espera algo do cara que não era nem para ele te dar. Porque eu esperei que a minha célula, eu esperei tanto que a minha célula pagasse meu retiro de casais, porque sabe como é, pastor? Eu estou endividado, todo mundo sabe, ninguém fez nada. Irmão, pare de criar fantasias, pare de idealizar o outro. Esse é o momento de ter uma conversa franca, e talvez você é alguém que tem sido fantasiado. Você está sofrendo em relacionamento, você está sendo sufocado, porque é alguém que bota você na parede, faz chantagem emocional, é marido, é filho, é sogra, você precisa chamar e falar: aqui não, Bruno. Aqui não, filho. Eu sou assim, assim, eu quero amar você. Mas não é você que vai ditar as normas do nosso relacionamento, porque é difícil. É um relacionamento que você não sabe como agir. Você não sabe se liga, se deixa de ligar, se faz um bolo, se canta parabéns, que é cobrança, cobrança, cobrança. E o seu marido está pensando em ir embora do casamento, porque não aguenta mais você, irmão. Muda em nome de Jesus. Porque você está idealizando ele é esse, lógico. Mas pastor, ele não precisa mudar. Precisa, mas ele é Deus, não idealize, porque quem muda, ele é o Espírito Santo, não é você. Amém? Cadê as esposas que levantam a mão? Irmã, você não vai mudar o seu marido, tá? Fala a Deus, irmão, fala a Deus. Agora cadê os maridos? Levantem as mãos. Você não vai mudar a sua mulher, querida. Não vai. Quando você assume a posição, como eu olhei para minha esposa, meu amor, eu quero me relacionar com você, eu quero contribuir, ser bênção e vice-versa, é casamento, mas eu não vou mudar você, nós seremos, você sabe o que vai acontecer no seu casamento? Vai ser um casamento top, feliz, alegre, louvado seja Deus, magno. Diga glória a Deus. Pare com isso, pare também. Eu quero dizer para você que
Posso falar para o pastor Cadinho, que é o companheiro do ministério, que é o Rodolfo, que vai ser ordenado pastor da igreja. Aqui nós somos pastores de gente como vocês, sabia? É gente. Aqui não tem semideus, igual na televisão que o cara sopra, milagre acontece. Tem gente que se soprar, ou algum dos seis pastores, se não tiver com house, vai cair. Não vou poder o Espírito Santo. Se tiver o house, ó, extra forte. Palavra para você também, jovem, que fica idealizando o príncipe encantado. Ele não existe. Aí você é um cara, não deu certo. É ele. Não existe um príncipe encantado. Cadê as mulheres solteiras aqui? Se você ficar esperando esse príncipe encantado, você vai casar com um sapo, querida. Ele não existe. Assim como você não é tudo isso que você acha, não. Às vezes eu olho nas situações e eu vejo, ai pastor, porque não tem mulher nessa igreja, os meninos falando, eu falei, irmão, tem espírito na sua cabeça, né? A gente brinca de coisa séria, talvez você casado, acho que o pastor está brincando que é coisa séria. É coisa muito séria. Sabe por que o casamento acaba? Por causa de expectativas de parte a parte. Não crie expectativas sobre os pastores que eles não podem cumprir. Eles são líder de célula, ele é gente como você que tem lutas. E você, líder, não fique criando expectativas das pessoas que você talvez não acordou, não colocou os pingos nos is. Aí, é que eu esperava tanto que o Edão ele fosse um missionário lá na China. Eu falo, pastor, na China não ia dar tanto, talvez, de outros países. Mas eu nem sabia que você tinha essa expectativa. Não crie fantasia sobre as pessoas. Vamos lá. Fala, irmão, não crie fantasia. Terceiro, sabe qual que é? O quarto e último, enquanto vai chegando. Peça ao Espírito Santo para curar. Peça ao Espírito Santo para curar você. Peça ao Espírito Santo para curar as emoções. Ele está aqui, querido. Você com o reloginho de muitos falou, já deu o horário do culto, e você vai apagar o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, não há ninguém que precise de cura. O texto vai falando que o vaso que ele estava moldando estragou-se em suas mãos, mas ele fez outro, de acordo com a sua vontade. O texto continua dizendo que então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó Igreja Batista Bethesda, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Perguntou o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Igreja Batista Bethesda, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que nós precisamos fazer aqui nessa noite, queridos? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo. Talvez você precise pedir, Deus, mostra para mim qual é o problema verdadeiro e me ajuda a orar. Porque às vezes você está olhando para sua esposa e brigando com ela aí, falando, fala a Deus, falando que você tem expectativa por mim, mas é você que tem problema. É você que tem as suas expectativas sobre ela. É você que espera uma série de coisas. Talvez você tenha problemas relacionais. Você não tem um amigo, não tem um amigo, o problema é sempre os outros. E Deus quer curar você nessa noite. Eu queria desafiar você falando, Deus, muda a minha vida, porque eu acredito que o tempo não cura as feridas e as memórias, porque a sua memória é um grande HD, você sabia disso? Não cura, está aí. Talvez fica lá numa pastinha, quase na lixeira, mas é só Jesus que pode deletar isso, curar e jogar na lixeira, e falar, seja novo, eu posso restaurar nessa noite, eu posso curar, para que você lembre disso, isso não vira mais, não doa mais, para que isso não machuque mais. E eu sei que tem uma série de áreas, mágoas, vergonha, tem uma série de pessoas que têm vergonha. A vergonha é a marca da sua existência. Gente que precisa perdoar, porque irmãos, eu não preguei sobre perdão, mas tem muita gente que para que tenha cura, você precisa perdoar pessoas. Alguém que morreu, um líder espiritual, um pastor, a sua esposa que você está casado com ela, ou talvez, eu não sei quem você precisa perdoar, talvez humilhações, mas eu quero dizer para você, que essa situação para você é muito difícil, mas para Deus é maleável. Ele pode restaurar e fazer de você um vaso novo. Você acredita nisso? Diga amém. Por isso você precisa talvez procurar a ajuda de um pastor, de um líder de célula, porque não é só pastor. Pastor, ele é um sacerdote como você é. Ele é alguém como você, um sacerdócio universal dos crentes. Você é um ministro. Você tem Jesus? Diga amém. Agora é óbvio, há uma unção de liderança, há uma unção para pastoreio e direção, mas o seu líder de célula pode orar para você. Ele tem o Espírito Santo. O
sua esposa pode orar por você. A célula é uma provisão de Deus, porque é lá que vai acontecer isso também. A gente quer que aconteça nessa noite, mas é nessa semana, na terça-feira, você vai usar a oportunidade e falar: olha, eu repensei, orem por mim, eu preciso de cura, está tudo guardado aqui. E o Espírito Santo, Ele sabe o lugar certo de mexer nessa noite. Mas queridos, a Bíblia diz que o vaso se esfacelou nas mãos do oleiro. E sabe onde o vaso estava? Na roda. Ele estava na igreja. Você está na casa de Deus, mas está cheio de ferida, não está? Você está dentro da casa de Deus, mas eu quero dizer para você que sabe qual é a boa nova para mim e para você aqui nesse final. Jesus é esse grande oleiro que está aqui dizendo: olha, eu vou fazer novo, eu quero fazer de novo. Se quebrou, mas eu vou curar. Machucou, se esfacelou, mas eu posso restaurar. Há um fracasso na confecção do vaso, mas é Deus que molda, Ele reconstrói, Ele pode fazer tudo de novo em nome de Jesus. Você acredita nisso? Quero dizer para você que eu acredito nisso, que todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de cura. Você pode dizer: todos nós precisamos de cura? E eu faço uma pergunta: do que é que você precisa ser curado nessa noite no nome de Jesus? Tem áreas, eu tenho as minhas. Tem áreas, tem alguma coisa que o Satanás já está falando na sua mente: olha, vai embora, olha o estacionamento, você vai ficar no engarrafamento, você tem que chegar cedo em casa. Qual é a área que você precisa ser curado? Mas eu quero dizer que existe uma palavra de Deus que diz: você está machucado nessa noite, eu quero curar você, diz o Senhor. Você está ferido, você está quebrado, apenas entregue essas emoções nas minhas mãos. Eu posso refazer, eu posso tocar, eu posso renovar. E Ele está dizendo: olha, leve tudo para mim. Talvez há uma voz que está falando para você: pastor, mas a minha experiência é muito dura. Eu quero dizer para você que sim, a vida é dura, mas todos nós temos as nossas experiências difíceis. Mas sabe qual que é a boa nova? Eu creio que existe um Deus bom que molda esse vaso quebrado, e Ele transforma essa situação em algo bom para a glória dele. Você pode dizer amém? Existe um Deus poderoso que pode pegar aquilo que é ruim, aquilo que é tragédia, aquilo que fere, aquilo que machuca, e transformar numa grande bênção para a glória dele nessa noite. E eu tenho convicção que a verdade é que Ele está dizendo: traga para mim, que eu tenho convicção que os melhores anos da sua vida ainda estarão por vir. Você acredita nisso nessa noite? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça.